tem promover a segurança energética com menor dependência externa, proteger o meio ambiente, proteger os interesses do consumidor através de regulação e fiscalização e promover a livre concorrência. Então, no caso do Brasil, tá, as questões das diretrizes, das orientações da política energética são estabelecidas em lei. Esta mesma lei criou o Conselho Nacional de Política Energética, que é uma instância de governo, tá, com participação de diversos agentes do governo, diversos ministérios, também com representantes da sociedade civil e representação da academia, de especialistas. Portanto, é um fórum criado no governo, tá, aprovado em lei, tá, que trata das questões de energia. O CNPE trata das questões de petróleo, trata das questões de energia elétrica, trata das questões de biocombustíveis, tá, num fórum de deliberação. O CNPE, a princípio, não contava com a participação do Ministério da Agricultura nem do Ministério da Integração Nacional, tá, que passaram a integrar o Conselho, salvo engano, há 2 ou 3 anos atrás. Bom, quais são os instrumentos de política energética? Né? Como promover a política energética, quais são os seus instrumentos? Eu citei alguns aqui. Tá? Por exemplo, planejamento indicativo para nortear as ações de governo da iniciativa privada. Aqui eu queria registrar o seguinte. No passado, quando ainda existia uma intervenção governamental muito grande, o setor elétrico era basicamente todo estatal, tá? E o setor de petróleo e gás era um monopólio exercido exclusivamente pela Petrobras. Então, toda a atividade de planejamento energético estava, tá, dentro do governo, tá, dentro das suas empresas, dentro dos seus organismos governamentais, seja na Eletrobras ou na Petrobras, basicamente, que faziam todo o planejamento dos setores energéticos brasileiros. A partir da privatização, houve um certo vácuo, uma certa lacuna no planejamento. O Brasil se desfez de uma grande parte da história, do seu conhecimento técnico, do seu aprendizado de planejamento, a partir da privatização do setor elétrico e do setor petróleo, nem tanto, embora tenha havido a flexibilização do monopólio, ainda temos uma participação significativa de uma empresa estatal. Então, um dos principais pontos que o governo refez a partir desse último governo foi retomar a atividade de planejamento. Tá? Recentemente, já há alguns anos, foi criada a EPE, que é a Empresa de Pesquisa Energética, a quem ficou encarregada, sob orientação do Ministério, a realização de diversos estudos de planejamento, tá, que vão subsidiar o governo a tomada de decisão. Então, nessa linha, hoje a EPE faz 2 tipos de planejamento. Então, planejamento de longo prazo, que é o Plano Nacional de Energia. Tá? O prazo dele, agora, o último feito é 2005, 2030, e tem feito anualmente o Plano Decenal de Energia, tá? O último agora é até 2017. Tá? Essas 2 atividades de planejamento foram reintroduzidas. Obviamente, nessa reintrodução, nem tudo estava à mão para se fazer o melhor possível. No primeiro ano do PDE, por exemplo, Plano Decenal de Energia, não se abordou as questões do setor de combustíveis, foi focado apenas no setor elétrico. Tá? Já no segundo ciclo do PDE, se começou a integrar as questões do mercado de combustíveis. Então, essa é talvez a principal ferramenta que hoje nós dispomos, tá, de orientação, tá, da expansão do setor energético, tá, num estudo indicativo. Tá? Não é um estudo determinativo, a exemplo do que muitas vezes aconteceu, tá, em períodos passados. Um segundo ponto é buscar ter um marco regulatório estável. Marco regulatório estável não quer dizer marco regulatório imutável. Tá? Muito pelo contrário. Ele deve ser mutável na medida em que as condições vigentes ou o planejamento para o futuro indiquem a necessidade de adequação, modernização, adaptação do marco regulatório para aquelas condições que se vislumbram. Nesse ponto, eu queria fazer aqui o parênteses, tá, da abertura que Tereza colocou. O marco regulatório do setor elétrico
foi totalmente modificado nesse governo. Tá? Se passou a um regime de leilões, separação do mercado de geração, mercado de transmissão. Tá? Houve uma modificação bastante significativa no mercado de energia elétrica. No mercado de combustíveis, não houve uma variação muito significativa nessas regras. No entanto, a questão do mercado de álcool, a importância que o mercado de álcool tem no Brasil e passa a ter, eu vou falar no mercado externo, mas não muito, mas que passa a ter, tá, globalmente, reforçam a necessidade de que se tenha um tratamento para o álcool como combustível com uma visão energética, não só agrícola, mas também uma visão energética. Eu não estou aqui sendo contra o que o Alexandre colocou, muito pelo contrário. Tá? Como disse, nós trabalhamos juntos já há bastante tempo e com bastante frequência nessa discussão, mas ele tem que ser adaptado à realidade, como eu disse, do que é um produto, tá, que tem um viés energético significativo. Outros instrumentos são políticas setoriais específicas. Cito aqui os mandatos de mistura, tá, que no Brasil foi fundamental para desenvolver o mercado do etanol, é fundamental hoje para iniciar o desenvolvimento do mercado de biodiesel, tá, mas é basicamente um mecanismo de criação, de sustentação de mercados. Políticas tributárias específicas, nós temos alguns casos no setor energético, no setor de álcool especificamente a questão da CID, tá, que não incide sobre o álcool, portanto há uma diferenciação tarifária que induz favoravelmente ao setor do combustível renovável. Linhas de financiamento e incentivos econômicos. Também repetindo aqui o que o Alexandre falou, no ano passado o BNDES já liberou, se não me engano, 6 bilhões e pouco de reais, ele falou em dólares, deve estar batendo o número, e neste ano está 3,9 bilhões de reais. Portanto, há políticas tributárias, políticas de linhas de financiamento específicas no sentido de fomentar participação de um determinado energético na matriz. Foi uma falha minha, não está ali, as questões de fundos específicos para pesquisa e desenvolvimento. Tá? Também estão nas leis do setor petróleo, na lei do setor de energia elétrica, contribuições compulsórias dos agentes regulados, tá, que devem reservar parte da sua arrecadação para desenvolvimento de pesquisas específicas do setor. Tá? Portanto, há um conjunto de políticas, um conjunto de ações de Estado, não diria nem de governo, de Estado, tá, que são mecanismos que conduzem a uma orientação, direcionamento para a composição de uma matriz energética adequada. O Brasil é um país, tá, das grandes economias do mundo, é o país que é autossuficiente em energia, basicamente, e naquela interseção, que são os países que têm grande economia, tem PIB elevado, população elevada e área elevada, na interseção ali nós temos os Estados Unidos, o Brasil, Rússia e China. Ontem, numa das palestras, dos painéis, houve uma pergunta: quais serão, no futuro, o centro de poder? A resposta foi Brasil e Rússia. São os países que têm autossuficiência em energia e autossuficiência em alimentos. Então, acho que nós estamos muito bem posicionados ali naquele quadro. Só que estar naquele quadro representa um desafio gigantesco. Hoje, esse gráfico mostra a taxa de crescimento per capita e a população brasileira. No futuro, tá, por essas projeções, a população brasileira vai crescer uma França ou uma Espanha nesse período. Então, é o desafio de prover de energia de forma sustentável, de forma barata, de forma eficiente, para uma Espanha neste período. Então, é um desafio enorme estar naquele miolinho, naquela interseção. Hoje, a nossa matriz é essa, esse é um dado muito conhecido, 45% de renováveis na nossa matriz, e atender aquele esforço que nós temos de atender uma França, nesse período, de uma Espanha nesse período, como fazer isso, no mínimo,
mantendo condições satisfatórias do ponto de vista social, econômico e ambiental. Travou? Não. Passou. Eu daqui não enxergo de jeito nenhum. Bom, mas esse quadro mostra o cenário do PNE, 2005-2030, mostra o retrato da matriz 1970, o retrato da matriz real em 2005 e o resultado das projeções efetuadas para 2030. A gente observa um aumento dos produtos derivados da cana, que saiu de 5,4 para 13,8, indo a 18,5. Obviamente, planejamento, previsão, parte de premissas, as premissas podem estar mais certas ou mais erradas. Quase nunca exatas, sempre mais certas ou mais erradas. Então, obviamente, esses números podem variar. A gente observa uma redução dos derivados de petróleo, propriamente dito, um aumento da participação do gás, uma redução significativa da lenha e do carvão. Tá? Aqui, do ponto de vista ambiental, é um sucesso desse nosso desenvolvimento. Então, esse é o estudo de planejamento 2030, de longo prazo. Tá? Obviamente que ele parte de premissas e de cenários que são vislumbrados na época de realização dos estudos. As condições dinâmicas da economia, dinâmicas do mercado, certamente influenciarão esses estudos. Por isso, os planejamentos decenais, de curto prazo, tá, vão refletindo melhor essas alterações no planejamento. E a próxima etapa do planejamento de longo prazo certamente incorporará, tá, essas mudanças que vão sendo observadas. A síntese dessa evolução é o aumento da participação de fontes energéticas oriundas de agroenergia, derivada de cana e biodiesel, redução da lenha, do carvão vegetal, o aumento da participação do gás natural e um aumento da participação de renováveis de 45% para 47%. Ora, aumentar 2% só, tá? Mas, em termos percentuais, é pouco. Em termos absolutos, tá? É praticamente dobrar, tá, nesse cenário, a nosso fornecimento de energia oriundo de fontes renováveis. Não é um desafio pequeno, pelo contrário, é um desafio enorme, tá, atender a esta orientação, tá, de manter esse nível de participação de renováveis. Na matriz veicular, ponto mais específico aqui dos combustíveis líquidos. Então, o etanol, o dado fechado 2008, tem 25% de participação entre álcool anidro e álcool hidratado. Eu vou passar mais rápido por conta do tempo. Aqui eu mostrei um gráfico nos últimos anos mais recentes, que mostra a linha, o consumo de gasolina, as barras, anidro e hidratado. A gente observa uma quase constância no mercado de anidro, tá, e uma evolução bastante significativa do mercado de hidratado, onde a soma dos dois ultrapassou a gasolina no ano passado. O carro flex é o grande causador desse movimento, e aí eu vou abrir um parênteses dos meus cabelos brancos, que, num determinado momento no passado, estávamos na crise do sucateamento do carro a álcool, a demanda de álcool hidratado caindo desesperadamente, tá, aí governo, setor privado, buscando alternativas. À época, houve uma orientação de tentar criar um programa de renovação de frota de carros a álcool. Tá? E, naquele momento, a gente conseguiu sacar de algumas gavetas, tá, o projeto do Flex. Tá? Isso foi ainda em 2000, 2001, mais ou menos. Tá? Acho que à época a Copersucar trouxe uma Caravan, tá, Flex, dos Estados Unidos. Tá? E se começou uma série de estudos e fizemos, então, a isenção tributária do IPI do carro flex igual ao do carro a álcool, e partimos, não fizemos a renovação de frota de carros a álcool, fizemos induzir